dos casais bem mais construídos da animação, na minha opinião, é a Rosane e Megamente. Mesmo com apenas 1h30 de duração, o filme consegue desenvolver a relação entre os dois de uma forma sólida e convincente, sem pressa e sem atalhos forçados. Logo no início, o roteiro ele brinca com a nossa expectativa. A gente imagina que a Rosane tem algum tipo de envolvimento com o Metroman, já que é sempre ela quem o Megamente sequestra para atrair o herói. Tudo aponta para aquele clichê clássico. O Superman da história vai salvar a repórter em perigo, que claro, seria sua namorada. Mas o filme ele quebra esse padrão rapidamente. Em um diálogo direto, a Rosane revela que o Metroman nunca foi o tipo dela, e isso muda completamente a nossa percepção. E esse detalhe diz muito sobre a personagem. A Rosane não se deixa levar por força física, fama ou aparência. O que realmente importa para ela é o caráter. Um ótimo exemplo disso é quando ela encontra o Bernard lá no museu do Metroman. Ela deixa claro, sem precisar dizer, que não se interessa por pessoas egocêntricas ou prepotentes, porque o Bernard de verdade, o verdadeiro, o original, ele realmente é extremamente entediante. O interesse por Bernard só surge de verdade quando ela entra escondida no laboratório de Megamente e presencia uma atitude inesperada. Ele, Megamente, disfarçado de Bernard, decide enfrentar o vilão sem hesitar, que seria ele mesmo. Mesmo achando que está diante de um simples bibliotecário, ela vê coragem, iniciativa e integridade, características que realmente chamam a sua atenção, e é nesse ponto que a dinâmica entre eles muda. A Rosane, ela não sabe ainda, né, que ele, Bernard, é o Megamente, e é justamente quando ele deixa de agir como um vilão e passa a mostrar quem realmente é, mesmo escondido numa identidade falsa, ela começa a enxergar algo de valor ali. E isso torna a conexão entre eles muito mais interessante do que parece à primeira vista. E não é sobre um vilão conquistando a mocinha, mas sobre duas pessoas se aproximando a partir do que elas são, e não do que aparentam ser. Outro ponto que torna essa relação ainda muito mais interessante é quando a gente começa a se perguntar, mas por que a Rosane se interessou pelo Bernard e não pelo Hal, que estava o tempo todo ao lado dela? E a resposta é mais simples e reveladora do que parece. O Hal, ele nunca gostou, né, da Rosane de verdade. O que ele tinha era uma obsessão disfarçada de interesse romântico. Ele passava o tempo inteiro dando em cima dela, mesmo depois de inúmeros não claros e diretos. A Rosane deixava sua falta de interesse evidente, mas ele simplesmente ignorava, insistindo como se ela fosse um prêmio a ser conquistado e não uma pessoa com vontade própria. Além disso, o Hal era passivo. Mesmo quando as coisas saíam do controle, ele não tomava atitude. Ele era inseguro, dependente e esperava que tudo caísse no colo dele. Ou no nariz, né? Que foi assim que ele ganhou os poderes. Já o Bernard, que na verdade era o próprio Megamente, demonstrou iniciativa, coragem e atitude, algo que Hal jamais teve. E isso foi o que chamou a atenção de Rosane, alguém que agiu, que enfrentou um perigo sem hesitar. E essa reação instintiva de proteger e fazer o certo, mesmo sem superpoderes, foi o que realmente despertou o interesse dela. É curioso perceber também que mesmo quando o Hal ele se transforma no Titã e ganha todos os poderes que um super-herói poderia querer ter, Rosane continua não se sentindo atraída por ele. E isso reforça ainda mais que ela nunca esteve interessada em força, status e aparência. Nem o Metroman, com toda a sua pose de herói idealizado, nunca fez o tipo dela. Então, quando o Hal ele vira o Titã e começa a agir como um novo super, aquilo tem um efeito contrário e só evidencia o quanto é desequilibrado, imaturo e perigoso. E aí o contraste com o Megamente fica ainda muito mais forte. No começo, a Rosane não gostava dele, o que é compreensível, já que ele era o vilão da cidade, o responsável pelo caos e pelas armações. Mas também fica claro que ela nunca teve medo dele. Ela conhecia o padrão. Megamente aparecia, fazia algum plano mirabolante e falhava. Era quase uma rotina. O problema é que justamente por estarem sempre em lados opostos e nunca se abrirem de verdade, eles não conheciam quem o outro realmente era por dentro. Só quando o Megamente ele deixa de lado a fachada de vilão e se mostra muito mais humano, mesmo disfarçado como Bernard, é o que a Rosane começa a enxergar quem ele realmente é. Ela sente a conexão,
mesmo antes de saber que ele era o Megamente. Quando a verdade vem à tona, o choque da mentira machuca, mas não apaga o sentimento, tanto que ela diz: "Você me fez gostar de você". E essa frase é extremamente fundamental. Ela reconhece que o que conquistou foi o que ele demonstrou ser de verdade: a personalidade, os valores, a vulnerabilidade. E isso não só solidifica o relacionamento entre os dois, como também é um ponto-chave na jornada do próprio Megamente como personagem. Pela primeira vez, alguém viu o valor nele além da sua aparência ou papel de vilão, e isso contribui diretamente para a sua transformação ao longo do filme. O filme Megamente em si, ele vai muito além de uma simples comédia de herói e vilão. Ele propõe uma crítica direta à forma como a sociedade define quem é o mocinho e quem é o vilão. Desde o começo, o Megamente ele foi designado para ser o antagonista. Ele nunca teve espaço para ser diferente. As suas atitudes, por mais questionáveis que fossem, vinham de um lugar de rejeição, solidão e imposição. Ele foi rotulado como o problema antes mesmo de ter a chance de mostrar qualquer outro lado. E o roteiro trata isso de forma inteligente. Quando o Metro Man ele finge a própria morte, o Megamente acredita que ele realmente morreu. E algo muda. Ele sente o vazio enorme. A princípio, ele acha que esse vazio é simplesmente a ausência do herói. Afinal, toda a vida dele foi construída em torno desse confronto. Sem o Metro Man, o vilão não tem função. Mas com o tempo, o filme mostra que o vazio é muito mais profundo. A ausência que ele sente não é o Metro Man em si, e sim do propósito forçado que ele carregava. Ele não sabia quem era sem o papel de vilão, porque nunca teve permissão para ser outra coisa. E é aí que ele tenta preencher esse buraco criando um novo herói, o Titã. Só que ao fazer isso, ele percebe que não é o herói em si que estava faltando. O que realmente precisava era de um novo olhar sobre si mesmo. E quem traz esse olhar é a Rosane. Quando o Megamente ele começa a interagir com ela disfarçado, algo inesperado acontece. Mesmo sem querer, ele acaba se abrindo. E a relação entre os dois não começa por atração ou interesse amoroso, e sim por diálogos reais. Algo que ele nunca teve antes. A Rosane começa a enxergar o Bernard como alguém interessante, gentil, presente. E isso é simbólico porque o Bernard se torna, dentro da narrativa, o arquétipo do lado bom do Megamente. O lado que ele nunca teve espaço para existir. E aos poucos, ele percebe que o buraco que sentia não era pela falta do Metro Man, mas pela falta de si mesmo. Pela primeira vez, alguém o ouve, o respeita e o vê por quem ele é, sem preconceito, sem rotular. Mesmo depois de ter dado os poderes ao Hal e treinado ele como um novo herói, o Megamente ele começa a duvidar do que ele está fazendo. A presença de Rosane faz com que ele se questione por que continuar nesse papel de vilão se ele, na verdade, não precisa mais se esconder. Por que sustentar uma identidade imposta quando ele pode ser ele mesmo e ser aceito por isso? A Rosane, sem querer, oferece a Megamente o que ele nunca teve: liberdade. Liberdade para mudar, para ser mais do que esperavam dele. E isso transforma não só o personagem, mas também o rumo inteiro da história. E é justamente nesse momento da história que o Megamente ele começa a se perguntar se ainda faz sentido continuar sendo vilão. E esse conflito interno chega ao ponto de romper até a relação dele com um criado, que sempre esteve ao seu lado. O criado, assim como o Megamente, ele foi moldado desde cedo para acreditar que eles eram vilões da história. E quando o Megamente começa a mudar, o criado ele se sente traído e confuso, e a tensão entre eles fica evidente numa das frases mais simbólicas do filme: o vilão nunca fica com a mocinha. O criado olha pro Megamente e diz isso. E essa fala do criado não é só sobre romance, é sobre identidade, sobre o papel que eles aceitaram viver porque a sociedade nunca deu outra opção, e ela não aceitaria ficar com o vilão. E aí está a virada. O Megamente começa a perceber que na verdade ele nunca foi o problema, ele só ocupava o papel que a sociedade empurrou para ele desde que ele chegou à Terra. A verdadeira barreira era como ele era percebido e como ele mesmo se enxergava. A Rosane, ao contrário de todos, nunca o julgou pela aparência, mas ela também não ficaria com alguém que agisse como vilão, que fosse egoísta, destrutivo e insensível. O ponto de virada acontece quando ele entende isso. Não é sobre o que ele parece, mas sobre o que ele é de verdade. E a relação com a Rosane é o que permite essa mudança. Ela funciona como um espelho. Ao se conectar com ela, ele enxerga um lado dele que sempre existiu
mas que nunca teve espaço para aparecer. E é aí que ele entende de uma forma definitiva que o vazio que ele sentia não era pela ausência do Metro Man. O que realmente doía era nunca ter tido a chance de ser quem ele realmente queria ser. O vilão era um papel, a máscara. O que ele precisava era descobrir a sua própria identidade, além da caricatura que o mundo criou para ele. E essa talvez é a maior vitória do Megamente no filme. Não foi derrotar o Titã, mas sim romper com a narrativa que mantinha preso no papel de antagonista. Ele escolhe deixar de ser o vilão e pela primeira vez escolhe por si mesmo. E uma das coisas mais sutis e ao mesmo tempo mais geniais na relação da Rosane e Megamente está nos visuais dela ao longo do filme. Pode parecer um detalhe pequeno, mas as escolhas das cores nas roupas da personagem diz muito sobre a jornada emocional e simbólica que ela percorre. É um daqueles truques que mostram carinho e o cuidado que a produção teve com cada parte da história. No início do filme, a Rosane usa roupas em tons de vermelho. Essa cor forte, quente e vibrante remete diretamente ao Metro Man, o herói clássico, símbolo da justiça. O vermelho também funciona como um completo oposto do azul, característico do Megamente, criando um contraste visual imediato que reforça o quanto ela e ele estão em lados diferentes. Mas esse cenário começa a mudar quando ela passa a conviver com Bernard, que na verdade é o Megamente disfarçado, né? E aos poucos a Rosane troca o vermelho pelo roxo. E esse detalhe é muito significativo. O roxo no cinema ele costuma representar transição, equilíbrio e conexão entre opostos. E ele é literalmente a mistura entre o azul do Megamente e o vermelho dela. Literalmente. Visualmente é o momento em que os mundos dos dois começam a se fundir. E tem mais. O azul é uma cor fria e o vermelho é uma cor quente. Quando usadas lado a lado, o contraste é forte, o que simboliza o embate entre o ideal heróico e a figura marginalizada do vilão. Já o roxo, com um ponto intermediário, indica que essa barreira está sendo quebrada. A Rosane não está só se aproximando do Bernard, mas do verdadeiro Megamente por trás da fachada. No final do filme, depois que ela descobre toda a verdade e mesmo assim escolhe ficar ao lado dele, vemos Rosane usando azul. Não é coincidência. Ela está, enfim, ao lado do Megamente de forma consciente, emocional e simbólica. A escolha do vestido azul representa a aceitação completa, o fim da jornada do contraste e a união dos dois como casal. Mas os visuais não param por aí. Logo no início, quando o Megamente sequestra a Rosane e o Metro Man morre na explosão, o cabelo dela fica completamente arrepiado. É um detalhe cômico e visual, claro, mas que também marca aquele momento como um divisor de águas. Megamente aparentemente venceu. Enquanto ela comemora, a Rosane carrega no visual o impacto daquela virada. Depois, quando Hal, já transformado em Titã, a sequestra sem permissão, vemos a mesma estética no cabelo dela, o mesmo arrepiado. Só que agora a situação é diferente. A Rosane estava se arrumando para sair com o Bernard. Ou seja, ela já estava emocionalmente conectada ao Megamente sem saber. E o look do jantar acaba sendo o mesmo visual despojado da primeira explosão. Um paralelo visual bem sutil que liga dois momentos muito diferentes, mas que compartilham o mesmo desconforto para a personagem, ser arrastada para uma situação que não escolheu por alguém que não respeita os seus limites. E esses detalhes mostram como a construção visual da Rosane acompanha perfeitamente o desenvolvimento da trama. Tudo é pensado para contar uma história de uma forma silenciosa, mas eficaz. E é isso que torna Rosane e o Megamente um dos casais mais interessantes das animações. Eles não começaram se odiando, na verdade eles se estranham. Megamente a sequestram não por rancor, mas porque achava que havia algum tipo de romance entre ela e o Metro Man, o que daria mais drama aos planos dele. E a relação deles evolui aos poucos com base em convivência, descoberta e transformação genuína. Nada forçado e nada de imediato. Eles são um dos poucos casais da animação em que vemos uma relação nascer da troca de ideias e de quebra de expectativas. Cada detalhe, do figurino às ações, reforça isso com muita precisão. Eu perguntei para vocês na aba comunidade qual tema que vocês gostariam de ver por aqui e a maioria votou sobre o casal da Rosane e Megamente. Eu queria trazer sobre esse casal porque eu vejo que não é tão discutido assim sobre a relação deles. Eu gosto deles, eu gosto da construção, como eu citei no vídeo inteiro praticamente, e é um casal que vale a pena a gente realmente dar ibope, realmente trazer a essência e não deixar eles morrer na nossa memória. Mas e aí, gente, vocês gostam da Rosane e do Megamente?
Não gostam? O que vocês acham do casal? Acham que combina? Acham que não combina? Comenta aí que eu vou adorar saber a sua opinião. Olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui no meu canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu vou deixar um vídeo aqui, ó, na tela final para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui. Clica nele e então, até o próximo vídeo.